Olá, estudante! Vamos começar mais uma aula do curso de Biologia do Nerd Cursos? A aula é sobre os vírus e foi dividida em 5 partes. As características gerais dos vírus, o vírus bacteriófago, o vírus HIV, o vírus da gripe, o vírus da dengue, zika e chikungunya. Os vírus são entidades biológicas muito estranhas, diferente da maioria dos seres vivos que conhecemos. Desde que a teoria celular foi proposta no século XIX, pensava-se que todos os seres vivos eram constituídos por uma ou mais unidades vitais chamadas células. Elas eram consideradas as unidades fundamentais dos seres vivos, responsáveis por suas funções vitais, como o metabolismo, o conjunto de reações químicas dos seres vivos que produzem energia para o trabalho celular, para formar seus componentes e mesmo para se reproduzir. Mas, entre o final do século XIX e o início do século XX, parte da comunidade científica suspeitou da existência de formas de vida infecciosas que só exibiam atividade no interior de células e eram capazes de causar doenças e mesmo morte em animais e vegetais, como a doença do mosaico do tabaco, a varíola bovina, a varíola humana, a febre aftosa, a febre amarela, a dengue e a raiva. Estas possíveis formas de vida seriam muito pequenas, menores que as bactérias, pois não eram visualizadas na microscopia óptica e nem retidos por filtros utilizados para isolar formas de vidas bacterianas. Estes prováveis organismos foram chamados genericamente de vírus, palavra derivada do latim, que significa veneno. No século XX, no início da década de 30, com o uso de um microscópio eletrônico, um vírus foi visualizado pela primeira vez. Eles foram chamados bacteriófagos, pois infectavam bactérias. Você pode vê-los na foto fixados na superfície de uma bactéria. Este é o esquema de um bacteriófago. Como todos os vírus, não possuem uma estrutura celular, pois não possuem membrana, citoplasma, ribossomos e nem organelas membranosas. Os vírus possuem uma estrutura muito simples. O bacteriófago é formado por um envoltório proteico chamado cápsula ou capsídeo, que envolve um ácido nucleico do tipo DNA ou RNA. Esta é outra particularidade dos vírus, pois os outros seres vivos possuem os 2 tipos de ácidos nucleicos. Alguns vírus, como o HIV, possuem ao redor da cápsula um envoltório lipoproteico, chamado envelope viral. Estes vírus são denominados envelopados. A ausência de uma maquinaria celular torna impossível a expressão do material genético viral em proteínas do capsídeo ou de enzimas para a duplicação do material genético viral, impedindo a formação independente de novos vírus. Portanto, podemos dizer que os vírus não possuem um metabolismo próprio. Para produzir seus componentes estruturais, invadem células para utilizar o seu metabolismo, se comportando como um parasita intracelular obrigatório, geralmente provocando a morte da célula invadida. Os vírus invadem células específicas. Isto acontece pelo reconhecimento de proteínas virais do capsídeo ou do envelope viral por receptores proteicos da membrana da célula hospedeira. Um modelo de reconhecimento do tipo chave-fechadura. Veja se ficou claro. Os vírus só se manifestam no interior de uma célula, sendo totalmente inertes fora delas, ocorrendo em um estado cristalizado. Com tantas particularidades, parte da comunidade científica questiona se os vírus são realmente seres vivos, mas muitos especialistas na área os consideram organismos vivos, devido à capacidade de formarem novos vírus quando dentro de uma célula, transmitindo suas características e, às vezes, sofrendo mutações que geram novas características. Resumindo, os vírus se reproduzem com hereditariedade e podem evoluir. Essas características são típicas dos seres vivos. Pronto, aqui está um resumo da aula. No próximo vídeo, estudaremos o ciclo de vida dos bacteriófagos. Até mais!